Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você me assiste, mas esse aqui é o Mira no Céu, o nosso panorama astrológico semanal. Aqui você fica por dentro dos movimentos do céu e compreende como que na nossa vida isso se desdobra. Então, eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, sou terapeuta. Te convido a me seguir nas redes sociais, lá no thaisrosa.astro, lá no Instagram, no YouTube, no Spotify, nós também estamos ali. O nome desse canal é Astrologicamente Podcast, porque a gente tenta unir assuntos da mente com assuntos da astrologia. E esse aqui é o quadro Mira no Céu, em que eu trago para vocês os principais trânsitos dessa semana, para que a gente possa se orientar na nossa vida. Eu espero que vocês gostem desse bate-papo, e se vocês gostam, por favor, compartilhem, comentem, bota um joinha para eu saber que isso está fazendo sentido para vocês, e também para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e encaminhar para outras pessoas também. E a gente vai falar aqui, gente, da semana do dia 13 de abril até o dia 19. A gente tem uma semana inteira de lua cheia, porque a lua minguante só vai acontecer no domingo que vem. Aqui a gente sempre começa a semana no domingo, então a gente vai entender de domingo a sábado quais são as energias, quais são os movimentos celestes, para a gente poder ganhar cada vez mais consciência do que acontece na nossa vida e também poder fazer escolhas mais assertivas, mais coerentes, mais alinhadas com aquilo que a gente tanto deseja. É importante a gente lembrar, então, que a gente está vindo de um movimento de... A gente teve a lua cheia no sábado, dia 12. Essa lua cheia é uma lua cheia em Libra, dando aí, trazendo o ápice dessa alunação ariana, que começou lá no dia 29, com um eclipse solar parcial, trazendo aí para a gente um novo aprendizado. Toda alunação, um novo aprendizado. E agora nós chegamos no ponto alto desse momento. E o que a lua cheia representa? Representa muitas revelações, muitos insights, muitas percepções. A lua, que representa as nossas emoções, que representa o nosso inconsciente, ganha a luz do sol, que é a luz da consciência, do entendimento, da razão, colocando aí para fora questões que estavam escondidas e que a gente não percebia, mas que estavam orientando a nossa vida, orientando o nosso agir no mundo. Então, essa semana a gente pode perceber que a gente tem uma inquietude, a gente pode perceber que a gente tem, às vezes, dificuldade para dormir, a gente tem muitas ideias, muitos insights, muita vontade de fazer coisas. E é interessante porque eu esqueci de dizer no último episódio, mas eu vou dizer agora, a Vênus sai do seu movimento retrógrado no sábado e volta para o seu movimento direto. Lembrando que quando a gente fala de planetas e de energia, a coisa não acontece assim, estanque, né? De forma estanque, pum, agora tudo vai andar. Não. É como se fosse um movimento de pausa e agora ele vai voltar a andar para frente. Então, a gente foi convidado a refletir, reanalisar durante esse período de retrogradação questões sobre relacionamento, sobre bem-estar, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre conforto, sobre a matéria. Então, são temas que são super importantes na nossa vida, que tem muita relação com o nosso dia a dia, que foram sendo revistas e que agora vão ganhar uma nova forma. Então, é como se você tivesse a oportunidade de, a partir dessas análises, dessas percepções que você ganhou durante esse período de retrogradação, que pode muitas vezes ter sido momentos desconfortáveis, desafiadores, você possa agora tomar decisões mais alinhadas e se relacionar de uma forma mais alinhada com aquilo que você acredita que você merece. Quando a gente entende que o outro, ele é só um reflexo da maneira como a gente se trata, a gente começa a perceber o quanto as nossas relações revelam coisas sobre nós mesmos. Então, é um movimento muito interessante porque a Lua está em Libra, trazendo aí para a gente uma percepção de que a minha relação com o outro, a minha capacidade de estabelecer
acordos claros, acordos justos, de falar as minhas necessidades, do que eu preciso, do que eu desejo, do que eu quero dentro de uma relação, para que eu possa me sentir seguro para estar dentro dela, para que isso seja uma relação que traga frutos, que seja harmoniosa, que seja justa e equilibrada, eu preciso verbalizar. E para eu verbalizar o que eu quero, antes de mais nada, eu preciso ter muito claro o que eu quero. Áries é o signo que simboliza justamente a vontade, a motivação, o início, a individuação, a individualidade, a busca pela autonomia, pela independência. Então, essa semana é muito provável que a gente observe a partir das interações que a gente faz com as pessoas, o quanto a gente se coloca como prioridade ou não. E qual é a real motivação disso? Às vezes a gente acredita que a gente está ajudando o outro, fazendo pelo outro, porque a gente é uma pessoa incrível, né? Porque nós somos maravilhosos. Nossa, eu sou ótima, eu ajudo fulano, ciclano, beltrano. Uhum. Como é que está a tua vida? Como é que estão os teus na tua casa? Como é que está a relação com os teus filhos, com o teu marido, com o teu parceiro de trabalho? Porque é fácil ajudar criancinhas na África, é fácil ajudar um monte de pessoas que não têm uma relação estrita com você, mas é muito mais difícil lidar com aquela pessoa que é às vezes um espinho no seu pé, de uma forma mais equilibrada. Isso é mais difícil. De uma forma gentil, de uma forma compassiva, de uma forma empática. Então, observa o quanto, às vezes, a gente se furta de se lapidar, de se melhorar, pensando que nós somos realmente seres humanos muito empáticos, mas, às vezes, a gente está só buscando uma validação, buscando uma reciprocidade. Então, é muito possível que, durante essa semana, alguns véus sejam desvendados, né? Então, é muito sobre isso, esse ápice dessa alunação, e essa energia ela vai permear a nossa semana. Então, esteja observador. No domingo mesmo, a Lua já entra na energia de Escorpião, uma energia de profundidade, uma energia de mergulho interno. Então, pode ser um dia em que a gente esteja mais introspectivo, mais seletivo, pensando nas coisas, talvez até com um certo desconforto interno, por justamente entrar em contato e perceber algumas coisas que às vezes a gente se sente um pouco envergonhado. Mas eu digo para vocês o seguinte, ó, tá tudo bem. E por que tá tudo bem? Tá todo mundo aprendendo. O importante é, depois que você viu, depois que você percebeu um padrão, depois que você percebeu um sentimento que não é legal, cultivá-lo ou mantê-lo se torna uma escolha sua. Então, talvez antes você não tivesse consciência, e aí tudo bem, faz parte, você está aqui para evoluir, para crescer, para se desenvolver. A partir do momento que você sabe, aí você é convidado a agir, a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. Então, não se culpe por aquilo que você não sabia, mas assuma a responsabilidade por aquilo que você já sabe e que você precisa fazer. Tá certo? Então, muito esse movimento no domingo de maior introspecção, de maior reflexão. Se você puder, se você tiver a oportunidade de fazer uma meditação, fazer uma yoga, uma prática que você goste, ou uma caminhada na natureza, uma oração. Então, todo esse processo, ele te ajuda, te auxilia a ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de clareza durante esses momentos em que a gente está um pouquinho mais, talvez, reflexivo, né? Um pouquinho mais, às vezes, cabisbaixo. Então, vá buscando ferramentas nesse sentido também, porque isso faz parte da vida. Esse mergulho interno em que a gente se confronta com as nossas limitações, com as nossas mesquinharias, eles fazem com que a gente, permitem com que a gente comece a trabalhar em cima disso. Então, a gente só sabe, a gente só consegue mudar aquilo que a gente sabe. E, às vezes, a gente cai num conto. Esses dias eu estava falando com uma amiga muito querida e eu falei para ela assim que eu tenho uma tendência à dispersão.
Então, eu me esqueço do que importa, né? Então, eu gosto de muitas coisas, muitas atividades, tudo brilha para mim, então a chance de eu escapar, de eu me furtar daquilo que eu realmente preciso fazer, daquilo que realmente me gera um desconforto, porque de alguma maneira me coloca numa posição de vulnerabilidade, eu acabo deixando para depois e fazendo várias outras coisas que são muito interessantes e que sim, talvez sejam válidas em algum momento, mas não naquele. E por conta desse desconforto. E ela falou assim, nossa, mas eu te acho tão focada. E essa percepção que ela tem de mim é só porque eu tenho muita consciência das minhas dispersões, que eu faço de tudo para não permitir que elas sejam a maior parte do meu dia. Então, a percepção de foco que ela tem sobre mim, né, de ser uma pessoa disciplinada, focada, é só porque eu tenho muita consciência da minha tendência à dispersão e por conta dessa tendência e dessa percepção de saber sobre isso, eu combato isso da maneira mais efetiva que eu conheço até hoje. Mas é uma constante observação e eu diria até assim, desafiador no sentido de que eu tenho sempre que lutar contra as minhas tendências naturais. Mas é isso que é ser um ser humano. Você sair do piloto automático e você assumir as rédeas daquilo que você realmente deseja na sua vida. Faz sentido, gente? Me diz se isso, né? Depois me conta se isso faz sentido, porque muitas vezes a gente cai nessa, poxa, mas não, pô, eu tô fazendo, eu sou uma pessoa responsável e tal, mas aquela coisinha que você tinha que estar fazendo, que traria mais resultado, te colocaria em um outro patamar, você está se furtando porque você se encheu de outras atividades que não deixam de ter a sua importância, mas que poderiam ser feitas em um outro momento, porque na verdade você está dispersando, né? Você não está indo em busca daquilo que realmente faz sentido por medo, por uma insegurança, enfim, por N razões. Na segunda-feira, dia 14, nós temos Saturno, que é o deus do tempo, da responsabilidade, da maturidade, o planeta que fala para a gente sobre as nossas conquistas e realizações, que vem através daquilo que a gente se esforça. Então, eu deixo de fazer algo que me dá prazer imediato, em prol de um prazer que está lá para frente, lá no futuro, né? Saturno é aquele planeta que fala sobre a construção passinho por passinho, né? Então, coloca um tijolinho, depois outro, e aquilo vai crescendo ao longo do tempo. Saturno é isso, fala sobre isso. E a gente hoje tem uma dificuldade muito grande em lidar com o tempo, né? A gente quer as coisas para ontem, eu também, tá? Só para vocês saberem. E Saturno está em Peixes e faz uma conjunção com o nó do norte. O nó do norte, ele marca o destino, a direção para a qual nós estamos nos encaminhando enquanto sociedade. Por que eu estou dizendo enquanto sociedade? Porque nós temos o nó do norte e o nó do sul no nosso mapa, e vai falar sobre o nosso eixo de destino, individualmente falando. Quando eu falo do nó do norte no céu, eu estou falando do coletivo. Então, todos nós, enquanto sociedade, estamos desenvolvendo a energia e o eixo peixes-virgem. E o que é peixes? Peixes vai falar justamente para a gente se conectar com algo maior. A gente encontrar propósito, a gente encontrar um direcionamento que está para além daquilo que é material, para além daquilo que é perceptível pelos nossos sentidos. Então, Peixes fala justamente sobre a nossa fé, sobre a nossa capacidade de ressignificar o passado, a nossa capacidade de compreender e entender os símbolos, os sonhos. Então, é um movimento da gente conseguir trazer uma certa praticidade para aquilo que a gente quer construir, trazer para a nossa vida ações que vão nos colocar em direção daquilo que a gente quer construir. Por quê? Porque Saturno fala muito sobre a praticidade, a objetividade, eu conseguir compreender qual é a prioridade do momento. Se eu estou indo em busca, se eu estou indo em direção de realização de um sonho muito grande, talvez um pouco fantasioso, qual é a primeira coisa que eu posso fazer hoje, no dia de hoje, nas circunstâncias que eu tenho hoje, com o melhor que eu tenho hoje, para dar um passo em direção a esse sonho que parece tão grande, tão distante da minha realidade. Então, como que eu posso cada vez ir dando mais
forma para esse sonho que parece tão longínquo, tão disforme. E é através do quê? É através das suas ações diárias, que precisam englobar tanto ações práticas e concretas, mas também ações de esperança, né, que renovem a sua fé, para que você possa, quando vier um percalço, superá-lo de uma forma mais amorosa e gentil com você mesmo, e compreendendo que cada dificuldade que você passa faz parte da construção do caminho que você tem na vida, e que toda adversidade, ela contém dentro de si uma semente, que é a semente do benefício equivalente. Toda vez que você se depara com um obstáculo, com uma dificuldade, com algo inesperado na sua caminhada, é porque você tem recursos o suficiente para lidar com essa dificuldade. Caso contrário, isso não estaria acontecendo na sua vida. E quando eu falo muito sobre isso, me vem logo a professora Lucilena Galvão, que diz: o universo é cosmos e não caos. E ela diz isso citando Marco Aurélio, um filósofo estoico, que trazia essa percepção de que tudo que acontece na vida tem um propósito. Nada é ao acaso, o universo não se engana. Então, para que a gente possa olhar para esses momentos difíceis com uma esperança e possa fazer aquilo que está ao nosso alcance, para que aquilo seja menos caótico, para que a gente não torne algo ruim um verdadeiro inferno, porque a gente pode fazer isso. Então, na segunda-feira, a gente tem uma proatividade em busca dessa construção, dessa realização de um sonho. Então, analise a sua vida, pense, talvez você receba assim uma oportunidade, uma visão diferente, e se você tiver abertura para isso, ao colocar isso em prática, você vai estar se dirigindo àquilo que você se propôs. Na terça-feira, a gente continua com a lua cheia em Escorpião, trazendo aí para a gente vários aspectos favoráveis de conexão, de conexão com pessoas, com ensinamentos, com até mesmo com o transcendental. Então, é um dia muito propício para a gente meditar, para a gente refletir e pensar e silenciar a voz da nossa mente e entrar em contato com essa mente maior, para que a gente possa receber certas informações, certas... É como se a gente tivesse um canal aberto para compreensão de algo que não está ao nosso alcance através da nossa razão. Então, é um movimento de reflexão. Na quarta-feira, por mais que a gente pode ser que a gente conheça pessoas que tragam para a gente novas informações, novas formas de ver a vida, novas formas de organizar a própria vida e que tragam para a gente aí insights valiosíssimos que a gente possa aplicar na nossa vida. Além disso, é um dia que convida muito a escrita, a essa inspiração que vem de um lugar que a gente não conhece muito bem. Então, esteja observador. Na quarta-feira, dia 16, a gente tem Mercúrio entrando no signo de Áries. Mercúrio andou retrógrado por uns dias aí, e agora ele já voltou para o seu movimento direto e está voltando para Áries, um signo que fala de ação, de iniciativa, de inovação, de pioneirismo, de ir em busca daquilo que a gente realmente quer, né? Da nossa independência, da nossa autonomia, a gente conseguir colocar limites nos outros e até mesmo em nós mesmos. Não, isso eu não quero fazer, eu poderia fazer, mas eu não estou afim, porque não condiz com o que eu quero para o futuro. Então, é justamente esse movimento. E Mercúrio é o planeta que fala da nossa mente, da nossa comunicação, da nossa expressão no mundo. E às vezes, gente, a gente tem acesso a muitas informações, a muitas pessoas, e quando a gente vai olhar, a gente está enlouquecido. Porque é tanta gente falando tanta coisa e a gente não coloca nada em prática, e aquilo vira uma grande confusão mental. Então, a gente precisa ter um pouco de filtro sobre o que entra na nossa vida, né? Nem tudo é bem-vindo, nem tudo serve para esse momento. E a informação ela vai continuar chegando, é você que põe o limite.
É você que impõe o limite. Então, é nesse sentido. Então, é importante observar, porque às vezes a gente vai estar um pouco mais irritadiço, um pouco mais ríspido na nossa fala. Talvez a gente esteja com um pouco de impaciência. Então, observa, porque a sua impaciência, a sua irritabilidade, ela está te informando algo. E normalmente tem a ver com alguma necessidade não atendida, alguma prisão que você se colocou, certo? Então, agora a gente vai ter esse movimento de Mercúrio em Áries até maio, até dia 10 de maio. Então, é um período aí que a gente pode estar mais disposto. Assim, ó, para quem não tem coragem de expressar, para quem não tem coragem de falar, para quem fica engolindo muito sapo, pode ser um momento em que você ganha essa coragem, em que você fala assim, cara, agora chega, eu cheguei no meu limite, eu preciso falar, eu preciso me expressar, porque as pessoas, e a vida está me atropelando. E ninguém tem a obrigação de compreender você. É você que precisa se fazer compreendido, é você que precisa dar vazão para a sua voz. Ninguém mais. Ninguém te deve nada. Quando você parte desse princípio, você começa a ir em busca daquilo que você quer construir. Ninguém tem que te ajudar no caminho. Se te ajudarem, beleza, ótimo, agradece e segue a vida. Mas se não, sai dessa, tá? Ninguém tem a obrigação de te ajudar. Faça por você mesmo. Se você tem uma certa timidez, se tem dificuldade de se expor, pode ser o momento em que você ganha essa coragem, em que você é provocado pela vida, talvez por uma irritação, por um incômodo, por um desconforto, a botar a tua voz no mundo. Já se você tem uma tendência a falar muito, a ter muitas interações sociais, talvez seja o momento de você trazer um certo limite para isso. Às vezes não vale a pena. Às vezes você está falando ali para uma pessoa, está jogando pérola aos porcos, ela não quer ouvir, ela não quer saber. Deixa ela ser o que ela quiser. Porque aí você pode ser o que você quiser também. Às vezes a gente quer impor a nossa forma de ver o mundo, de entender as coisas para os outros. E, cara, isso não é justo, nem com os outros, nem contigo. Tu também não quer ser livre para expressar as coisas da maneira como você deseja? Então, deixa o outro ser livre também, tá? Muito esse movimento. Na quinta-feira, dia 17, nós temos a Lua que continua cheia, gente, em Sagitário, fazendo um aspecto tenso com Júpiter em Gêmeos, trazendo aí para a gente muito um desconforto, talvez uma sensação de desproteção, de que os nossos valores não são apreciados, os nossos valores estão sendo talvez até mexidos, né, desrespeitados, mas convidando sempre a gente a observar se a gente não tem algum apego com relação a isso, se a gente está aberto para o novo. Quando a gente não está aberto a mudar de ideia, a gente, infelizmente, está emburrecendo. Porque não existe ser humano, não existe, que vai conseguir dar conta de tudo que a gente precisa saber. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de eu estou aberta às novas ideias, porque elas não me ameaçam, por que elas não me ameaçam? Porque eu sei muito bem quem eu sou. Então, eu posso ouvir uma opinião diferente da minha, eu posso entrar em contato com novas ideias que eu sei que eu não me perderei. Não porque eu vou ficar preso na minha ideia, mas porque se ela fizer sentido, de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com aquilo que eu quero experimentar para minha vida, eu posso trazer essa ideia para mim sem me corromper, ou então eu posso dizer, não, isso para mim não faz sentido. Não porque eu estou apegada à minha ideia, mas porque não condiz com aquilo que eu já estudei, ou com aquilo que eu experimentei na minha vida, e por causa disso, disso, daquilo. Então, quando você tem a capacidade, a gente tem muito esse apego, né? A gente é muito apegado às nossas ideias. Aliás, um livro maravilhoso que fala sobre isso é Os 5 Níveis de Apego. Quem assina o Kindle Unlimited tem acesso a ele na biblioteca. Eu li, achei esse livro fantástico. Ele é um livro bem curtinho, então é rápido de ler, fácil de entender e muito bom porque ele traz isso para a gente, o quanto a gente se priva de coisas boas, o quanto a gente se priva de relações por a gente estar tão apegado a uma ideia. Então, cuidado com isso. Na própria quinta-feira, nós temos Mercúrio fazendo uma conjunção com
Netuno, que entrou em Áries também, iniciou seu movimento por Áries na semana passada, vai ficar lá um bom tempo. Trazendo aí para a gente uma inspiração, uma criatividade, talvez uma inspiração mesmo divina, a gente esteja mais aberto à arte, à poesia, à cultura, uma cultura que traga para a gente uma capacidade de autonomia, de independência de pensar e de falar e de expressar. Então, um dia muito inspirador. Na sexta-feira, dia 18, nós temos Marte, que estava em Câncer, entrando no signo de Leão. Ele fica lá até o dia 17 de junho, trazendo aí para a gente uma rapidez, uma agilidade, uma coragem, um movimento muito de se apropriar da nossa essência, daquilo que nos torna único, de se sentir orgulhoso de quem a gente é e colocar isso no mundo. Então, é uma coragem de expressão. Novamente, para aquelas pessoas que normalmente estão sempre reprimidas, se contendo, é um ótimo momento para você começar a ir em busca da expressão da tua parte mais intrínseca, da tua natureza, da tua essência. Então, um ótimo momento para você entrar em contato com a sua criatividade, colocar tudo aquilo que você deseja no mundo, né? Expressar com coragem, com vivacidade, com entusiasmo, com aquela sensação de que a vida tem tanto para nos oferecer. Então, vamos aproveitar, né? No sábado, dia 19, a gente tem o Sol entrando no signo de Touro. Gente, vocês viram que essa semana tem muito movimento, né? E o Sol entrando em Touro vai trazer aí para a gente uma energia de sustentação, de tranquilidade, de manutenção. Touro é um signo que fala da matéria, da concretude, da fertilidade, da natureza, da percepção da vida através dos 5 sentidos. É um signo que vai falar para a gente sobre a nossa produtividade, vai falar para a gente sobre a nossa capacidade de se sustentar. Então, em Áries, eu coloco meus projetos no mundo, tenho uma certa empolgação, uma certa até imaturidade, né? Então eu vou, vai dar tudo certo e tal, e em Touro eu preciso sustentar essas ações iniciadas. Então em Touro eu vou começando a lidar com a realidade, né? Eu preciso confrontar o tédio, eu preciso ter paciência, eu preciso persistir e perseverar. Então, no sábado, dia 19, a área taurina do nosso mapa já começa a ganhar luz, embora o aprendizado taurino só vai acontecer na lua nova em Touro, que acontece lá para frente, depois a gente vai falar sobre isso. Então, a gente já vai tendo um spoiler do que vem por aí. Mas a energia de Touro é uma energia muito mais centrada, muito mais presente, muito mais calcada na terra firme, né? Então, vai trazer aí um certo convite para a gente acalmar o coração, né? Acalma o coração, vamos fazendo, vamos se conectando com esse momento presente, vamos intencionando aquilo que a gente faz, senão a gente se perde no caminho, senão a gente desfoca. Lembra que eu falei da dispersão? Então, a energia de Touro é essa. Vamos perseverar. Vamos fazer e fazer quantas vezes forem necessárias até que a gente alcance o resultado que a gente deseja. E não se engane, não se engane. Não é fazer sempre igual. É uma prática deliberada. Eu faço, eu realizo, eu concretizo e eu observo os resultados que eu tenho dessa concretização e dessa realização. A partir daí, eu começo a ajustar algumas coisas que eu percebo que podem trazer resultados ainda mais satisfatórios. Isso é uma prática deliberada. É fazer com intenção de fazer cada vez melhor, embora, para que eu possa chegar nessa percepção do que eu preciso melhorar, eu preciso ter feito muito de uma maneira para poder oferir um resultado que seja coerente com a realidade. Certo, pessoal? Gente, essa é uma semana de bastante movimento, de bastante emoção, muitos planetas saindo do signo de água, indo para o movimento de fogo, então vocês vão sentir essa vivacidade, essa energia pulsante dentro de vocês. Não esqueçam de estarem presentes na vida de vocês, de intencionarem aquilo que vocês desejam com as práticas que vocês fazem, para trazer cada vez mais consciência para o seu dia a dia, para que a gente não caia no piloto automático. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês semana que vem. Um beijo grande.